E você confia aí em alguém que fala que acredita em Deus, mas fala um mundo de palavrão feio? Fala pessoal, Paulo Pérez aqui, sejam bem-vindos ao canal. O tema de hoje é Tiago capítulo 3, onde nós vamos falar sobre a língua e o poder da palavra, tanto negativo como positivo, e como isso influencia na sua vida. Tiago capítulo 3 vai falar que a língua tem peçonha mortal, que a língua também mata. Então, primeira coisa, gente, deixa o seu like, que hoje o vídeo está muito legal. Quero pedir para você deixar o seu like para ajudar a espalhar a mensagem do agro. Se você gosta da mensagem de Deus e do agro, deixe o seu like. Pessoal, o texto vai falar que para domar um cavalo, se coloca freio na boca dele, e aí você consegue domar todo o corpo dele. Quando você tem o domínio da sua língua, você consegue domar também o seu corpo. E aí ele vai falar, presta atenção, o texto fala, nos navios que nos navios que tem um leme tão pequenininho e uma embarcação tão grande, e aquele leme conduz toda aquela embarcação. E aí é como se fosse a comparação da sua língua com o seu corpo, porque a sua língua é um órgão pequeno, mas que pode controlar todo o seu corpo. E não só o seu corpo, como a sua vida em todos os aspectos. Então, a gente precisa colocar na nossa mente que a nossa língua, ela é como se fosse uma profecia. A nossa língua é como se fosse algo que ditasse o nosso futuro. Claro que depois de Deus é a nossa língua. Mas você já parou para prestar atenção que uma pessoa que tem Deus, ela fala coisas alinhadas com Deus? Você já viu isso? Porque a pessoa que tem Deus, às vezes Deus fala, ó, vou fazer tal coisa na sua vida. E aí a pessoa, por mais que em algum momento ela duvide, ela vai olhar e vai falar, Deus vai fazer tal coisa na minha vida. Ela vai começar a ter um pensamento positivo, a liberar profecia de coisa boa. E aí, essa pessoa vai ter um pensamento alinhado com Deus. Um pensamento que é como o apóstolo Paulo diz, com a mente de Cristo. A sua língua tem mais poder do que você imagina. E aqui eu posso abrir um parênteses. Você já viu a história do Thomas Edison? O cara que fez as maiores patentes do mundo, que inventou a lâmpada. Você viu que a mãe dele, quando viu que ele foi expulso da escola, pegou um papel e falou para ele, meu filho, nesse papel está escrito você é muito inteligente e a escola não é capaz de te ensinar. E aí ele foi expulso da escola porque ele não aprendia nada. E aí, muitos anos depois que a mãe dele morreu, ele achou esse papel guardado. E lá estava escrito que ele era muito burro, que a escola não tinha condições de ensinar ele. E ele foi o homem que fez mais patentes na história. Mais ou menos umas 2.200 patentes. Fez coisa de bolsa, fez muita coisa o homem. Então ela profetizou coisa boa, porque ela era uma mulher de Deus que tinha, bora vaca, bora o pensamento alinhado com Deus. Então a sua língua, gente, tem que ser proferir coisa boa. E aí eu já falo uma coisa para vocês. Eu não sei se vocês acompanham mais o pessoal do agro, o que você acompanha na internet, ou só eu. Vocês veem que eu não sou de falar palavrão, né? Aqui mesmo mexendo no gado, né? Mas já fui, gente, tá? Eu já falei muito palavrão já. Não tô dando uma de santo, não. Mas, ó,
Vocês estão vendo aí na internet que virou moda falar certos palavrão e virou um negócio mais clichê do mundo, todo mundo fala e tal. E, gente, não entro nessa não, porque isso desagrada até mesmo pessoas que se dizem cristãos, estão falando palavrão e a pessoa nem sabe o significado da palavra, ela tá falando. Gente, isso não é bom. A língua, ela foi feita. Você pensa que Deus fez a sua língua para você falar palavrão? Você pensa que Deus fez a sua língua para você amaldiçoar a sua vida? Porque as pessoas não têm o poder de amaldiçoar a sua vida. Você sabe disso, né? Mas você tem. Você tem o poder de construir ou de desconstruir na sua vida. Você tem esse poder. Bora, vaca? Bora, bezerrinha? Bora? Bora? Você tem todo esse poder. Então, porque você controla a sua vida depois de Deus. Mas só que Deus, Ele vai fazendo aquilo que você está merecendo mediante aquilo que você fala. Porque Deus... Bora, vaca? Bora, trabalha com mérito. Bora? Bora, vaca? Então, a Bíblia também vai falar que a língua é como se fosse um fogo, um pequeno fogo que incendeia. Então, tipo assim, a sua língua é pequenininha e o seu corpo é grande, mas ela estraga todo o seu corpo, ela estraga toda a sua vida. E aqui eu quero falar um pouco sobre reclamação. Essas vacas, toda vez elas querem ir para a represa. A Bíblia diz, tá chovendo um pouquinho, a Bíblia diz, gente, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então, eu vou falar um pouco agora sobre reclamação. Tem gente que é tão pobre, mas tão alma podre, mas tão pobre, que só vive reclamando o tempo inteiro. A pessoa só tem uma vida para reclamar. Como é que pode ser tão miserável desse jeito? E quando eu falo de pobreza, de alma podre, eu falo das palavras. Gente, vamos parar com essa besteira de chamar quem tem muito dinheiro de rico e quem tem pouco dinheiro de pobre. Pobreza e riqueza é espiritual. E aí, a pessoa que é pobre, que eu tô falando aqui pra vocês agora, ela reclama demais. Tá o tempo inteiro falando, que não sei o que. E reclama do quê? Das coisas que ela mesma construiu. Que eu tô gordo. Vai treinar pesado então, preguiçoso. Para emagrecer, você tá gordo porque a culpa é sua. E eu posso falar isso porque eu tomo remédio que dá fraqueza e obesidade. Vocês que acompanham o canal sabem, que vê eu treinando pesado e que eu tenho músculo. Vocês sabem que eu tenho tudo para ser gordo, mas eu treino pesado e eu corro para não ficar gordo. Que eu tô magro, vai treinar para ficar forte. Para de reclamar. Você só fala e não faz nada. Então, o que eu quero dizer para vocês, use a sua língua para coisas boas. Para de reclamar, porque a reclamação não constrói nada. A reclamação destrói. E aqui eu vou dar uma dica para você daquilo que eu faço. Eu falo muito das coisas que eu faço, da minha vida, porque eu mostro a verdade, porque eu mostro vida real. Bora, vaca! Bora! Eu gosto de mostrar a vida real. Vaca, vamos pra lá! Bora! E eu tenho um caderno grande de gratidão. E todo dia, de noite, no fim do dia, eu escrevo uma folha. Apesar de eu ter os transtornos mentais, vários problemas, eu ainda tenho muita coisa para agradecer. Então, o que acontece? Eu ainda, às vezes, eu termino de escrever a folha cheia e penso, faltou tal coisa, faltou isso, faltou aquilo. Por quê? Porque a gratidão, ela tem que ser infinita. A Bíblia diz, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então,
a gente tem que agradecer a Deus e não usar a nossa língua para reclamação. E às vezes tem gente por aqui que fala assim: ah, nós estamos agora numa garoinha boa, né? Tem gente por aqui que fala assim: ah, esse ano não vai chover não, vai morrer gado. Esse é uma pessoa muito pobre, pessoa miserável, né? Que pensa essas coisas. Como é que pode pensar uma coisa dessa? Você tem que pensar coisa boa. E aí vamos falar um pouco sobre sonho. Gente, para de palpitar na vida dos outros. Para de usar a sua língua para tentar destruir sonho. Se você é um pobre miserável, se você é uma pessoa que não tem sonho, o problema é seu. Se você não conseguir, o problema é seu. Para de querer tirar da cabeça da pessoa que ela vai conseguir. Você não construiu nada e quer que todo mundo seja igual a você. Para com isso. Incentiva uma pessoa. Então eu tenho um trabalho que eu faço que eu acho que ninguém de vocês sabe. Que é incentivar conta pequena nas redes sociais. Quando eu vejo uma conta pequena e de fato faz sentido o que está sendo postado e tem uma ideologia boa, logo eu comento, eu incentivo, eu dou like. Se eu tiver alguém do meu círculo que queira assistir, eu compartilho. Então, incentiva o sonho das outras pessoas, usa a sua língua, o seu dedinho nos comentários aí, para incentivar os outros. A nossa língua não foi feita para amaldiçoar. Bora, vaca! Bora! Bora, vaca! Então, a nossa língua foi feita para proferir coisas boas. Então, libere coisas boas a respeito do seu irmão. Fala para ele que ele vai conseguir. Se você tá vendo que ele é uma pessoa de futuro, para que você vai atrapalhar ele?